Desculpa, gente. Calma aí, se é pelo bem da nação, eu digo que fico. Não poderia começar o programa de uma maneira diferente. Então, boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, Aurélio. Então vamos lá. Chupa, Strogonoff! Aqui é o seguinte, Michael, maravilha. Ganso vai se recuperar, mas seremos 20 milhões ali, 65 mil lá no Morumbi, 19 milhões 950 espalhados aí pelo Brasil, pelo mundo, fazendo o Camisa 10, porque é o Morumbi Temata. Sim. E já aconteceu tanta coisa para o São Paulo nesse ano, já superamos tantos obstáculos de desacreditar da semifinalista da Libertadores. A camisa que entorta o varal, a gente vai dar trabalho. A vibe agora é positiva. Boa noite, Aninha, boa noite, Porsche, boa noite, pessoal. É isso aí. Peraí, de novo, gente, eu não entendo os looks do Aurélio no programa. Tipo, semana passada ele tava de verde, hoje ele tá de preto e branco. Eu juro que eu não entendo. Então, mas é mensagem subliminar que ele já tá vendo o Mundial do Já Japão. mas preto e branco, eu vou começar a vetar o Aurélio Tem um no programa, detalhe eu vermelho acho. aqui, mas... Cadê? Deixa pra lá. Mas é isso aí, o Michael... Pro horário, né? Pro horário Eu vou fazer depois o programa de moda com a menina que vem depois, a gente... Maravilha. Maravilha. Aurélio, pra quem não sabe, é o Clodovil Tricolor. É isso daí. É isso daí. E o Michael, a contratação do Michael tirou, acho que um peso nas costas de toda a torcida, né? A torcida esperava muito e é isso. Parabéns para a diretoria, acertou, pagou caro, mas é um mal necessário. E vamos para cima, o Morumbi te mata. O que o pessoal do Isto é São Paulo achou do Michael? Então, em geral, achou exatamente isso que eu falei, né? Teve a coluna do Flight, né? Foi um mal necessário, mas o Ricardo Flight, que sempre contribuiu com a gente lá no Isto É e hoje está no Lance, ele criticou, né? Ele falou que a diretoria fez uma loucura, o dinheiro que foi pago daria para trazer mais 2 zagueiros e um meia ou um atacante, o que também não é uma inverdade, né? Mas eu acho que eu discordo com ele, o espaço lá é bem democrático, a opinião dele é uma opinião que tem que ser respeitada, eu acho que vale a pena a leitura no texto. Mas o Michael não é só um zagueiro, né? Hoje ele é a vibe, é o espírito do time, ele resgatou o orgulho e a honra do torcedor São Paulino. Então, perfeito. Ele tá fazendo o que o Lugano ia fazer, que a gente esperava. Sim. E... Isso aí você não mensura em grana, cara. Liderança você não mensura. A gente não mensura e a loucura tá feita, né? E ainda a gente conseguiu ainda um bom negócio, porque o Inácio ele pode ser valorizado, a gente tem dinheiro, uma parte em cima do jogador ainda. E ainda tem o Lucão, né? Que o Lucão tá indo embora, talvez, não sabe, né? E vai valorizar também, o São Paulo tem... Então, porque tem a história, o que eu não entendi ainda, eles adquiriram os direitos econômicos, mas os federativos ainda não. Então os caras ainda estão no São Paulo, é isso? Sim, até onde eu fiquei sabendo, estão no São Paulo, mas estão rolando notícias aí que estão indo pro jogar lá, né? Tá. Agora é o seguinte, a mesma mídia que está anunciando isso, anunciou que o Michael ia se despedir contra o Fluminense. Então, é verdade. Ele tem que ter um pouco de cautela. Vamos esperar, né? De qualquer modo, foi um bom negócio. Acho que o São Paulo conseguiu aí um planejamento de pagamento bacana, conseguiu reduzir o valor em espécie do jogador, colocando lá os direitos do Lucão e do Inácio. Então, acho que... E vai ter ganho futuro para a carreira inteira deles, né? Eu vou fazer um pensamento mais curto até. A gente só tá na semifinal de Libertadores por causa do Michael. Sim. O São Paulo ganhou o patrocinador agora de semifinal por conta dele, então ele tá se pagando. Então, pra mim, é eles por elas. Tipo assim, foi classificação, pagou a contratação dele e acabou. Eu acho o seguinte... eu penso assim. Não, assim, perfeito. E só complementando, foi uma negociação que começou emergencial, que aí nós tivemos um amadorismo antes de um cenário montado de zaga, em que a gente imaginava que Breno poderia estar pronto, era uma incógnita total, em que a gente contava assim, com o Lugano a plenos pulmões naquela época. Sim. E o Lugano foi o cara que cresceu pelo Maicon também. Sim. Teve mais segurança, teve mais tranquilidade para evoluir a parte física, a parte de liderança natural que ele exerce fora de campo, ele passou a exercer dentro também, né? Agora, o que nós tínhamos no retrato do começo do ano foi emergencial e foi amador. Só que palmas para o final da concretização, sim, que reverteu isso de uma maneira amadora para profissional, rentável e que
rentável no presente e rentável futuramente. Porque tanto o menino Inácio quanto é o próprio Lucão, que quer queira, quer não, foi crucificado jovem, se tornou muito fatalista. Agora, é seleção de base, tem um perfil assim que se adequa ao futebol europeu, que é menos técnico, mais tático, mais físico, e pode ter mercado lá fora sim, e com isso o São Paulo vai ter ganhos futuros também. Sim, então, parabéns à diretoria, parabéns ao Gustavo, e vamos tocar agora. Parabéns ao Gustavo, sim. Aqui, sim. O nosso sentido fez bonito, fez certo, aplauso. A crítica, quando ocorre, ela tem o fundamento sempre, por exemplo, tivemos aí uma sequência dos últimos 3 anos pavorosos do São Paulo, basicamente com a mesma gestão de futebol e com o mesmo executivo de futebol, que saiu ganhando menos, voltou ganhando mais, e aí adicionado a questão dos 3%, que aliás, eu vou pedir aqui para o presidente Leco, ou para alguém da diretoria, colocar oficialmente que o Gustavo não vai receber 3% nas transações. Por quê? Nas últimas reuniões aí internas do Conselho, está sendo dito pela diretoria que os 3% não existem. Só que não existe isso publicamente em lugar nenhum. Não adianta só ter internamente, porque publicamente o Leco, em 29 de dezembro, explicou a questão da remuneração do Gustavo e atestou os 3%. Entrevista para a folha dele, no final do ano. Então seria muito bom e seria mais um elemento de apoio para o Gustavo, que esses 3% fossem removidos e ele ficasse com um ótimo salário que está revertendo sim em Balsa, em Mena, em Caleri e agora no Michael. Então parabéns, e é isso aí. Crítica quando necessário, apoio sempre. Só para completar o raciocínio, né? Acho que a Aninha mais uma vez prova que é uma mulher que entende de futebol. O que ela passou aqui, falou espontaneamente, foi verídico. O Michael contribuiu para o avanço do São Paulo na Libertadores, o que rendeu, sem o clube esperar, 18 milhões de reais. Quanto custou a contratação dele? 6 milhões em parcelas de euros, né? Dá quase, tudo bem, dá um pouco mais, mas eu tô dizendo, tipo, ele se pagou. Sim, ele se pagou, então é uma... E a gente tem, o gol dele foi o gol que levou a gente pra semifinal, então ele se pagou. É uma informação precisa, né? E mais um detalhe que acho que é a importância do Michael, é que o São Paulo vai usar agora o Michael para amadurecer o Lianco. Né? Então isso também um efeito colateral essencial, muito bom para o clube. E eu acho que é um garoto interessante porque tem uma concepção tática europeia. Sim. Seleção da Sérvia, que inclusive venceu o Brasil nesse último Mundial, e pode realmente trazer valores a ele, e ele, com a concepção, com o sistema de jogo gringo, que está muito mais evoluído que o nosso aqui, agregar para os caras do São Paulo também, mesmo com toda a juventude. Boa sorte pro Leão, que tem grande potencial. E agora... Vamos apresentar as meninas? Vamos, porque a gente tá... Olha o link do Aurélio, falando em mulheres que entendem de futebol. Sim. Deixa eu até dar uma palavrinha antes. Lógico. A Aninha fez aqui, no ano de 2015, apresentações brilhantes das São Paulinas Comando. Lugar de mulher é na arquibancada, a fanática torcedora, aquela que chora, aquela que sorri, aquela que se emociona, aquela que leva o time junto. Aquela que briga. Né? No grito, no apoio, tanto quanto nós. E aí nós fizemos edições brilhantes do São Paulinos Comando no ano passado e estava faltando a edição 2016. Então, mais uma vez, Ana, apresenta as nossas convidadas que estão aqui para dar show de bola hoje, para falar de emoção tricolor, de sentimento, razão, de tudo que envolve a vida. Eu vou fazer diferente. Uma das meninas que está aqui, convidada, é minha querida do coração que eu amo. Eu vou apresentar ela e vou pedir para ela apresentar as meninas. Calma, Joyce, não é você com a sua unha fresquinha que você acabou de fazer, tá? Não vou pedir pra dar as unhas em você. Na verdade, queria até falar, muito bom ter você de novo. A Lu é minha querida, eu chamo ela de Stalquinha. Lu Artilheira, pra quem não conhece. Boa noite, nação. Vai, Lu, conta um pouquinho. Fala. Que isso? isso? Gritaram atrás de que era comigo, gente. Sérgio, não assusta a gente. Foi isso. Que isso, Sérgio? Artilheiro. Gritaram ali no fundo, falou artilheiro, ele uhul, gritou. Gente, pra quem não me tá falando ainda, pra gol... Não sei o que tá acontecendo, gente. Relaxa, Lu, continua. Segue o jogo. Vamos lá. Pra quem não tá entendendo, a produção tá empolgada. Estão gritando aqui. Gente, meu nome é Lu Artilheiro, Luciana Artilheiro. Essa aqui é a Monique, temos a Joyce e a Miriam. Elas são nossas conhecidas do Twitter, né? E é a segunda vez que eu tô vindo aqui. Eu gosto muito de vir aqui. Eu gosto muito da Ana, dos apresentadores. Vim numa outra
uma outra oportunidade. E eu vim aqui pra falar um pouquinho pra vocês do que a gente acaba vivendo, um pouquinho da que a gente pode explicar pra vocês do que a gente passa, de futebol também. E é isso, se vocês quiserem mandar perguntas também, use a hashtag Opinião Tricolor. Porque acho que a pessoa que mais usa a hashtag sou eu, né? A Lu tá Então, querendo roubar meu lugar, cara. Tipo, quem quiser Quer mandar um tablet? perguntas, hashtag Opinião Tricolor. Desculpa, nem eu falei, gente, quem quiser mandar perguntas, use o hashtag Opinião Tricolor, por favor, que eu tô aqui. Maravilha. Monique, bem-vindo, obrigado. Obrigada. Eu fiquei muito contente com o convite de vocês. Acompanho sempre o Carlos, né? E é um Obrigado. prazer conhecê-los. Ansiosa para quarta-feira? Demais. Eu tô muito preocupada. Você vai no com Morumbi? isso. Não, infelizmente eu não vou poder, que eu não consegui Mas todo ingresso, São mas Paulino eu que tô não na conseguiu torcida. vai estar na vibe, né? Com certeza. Joyce, boa noite, obrigado por ter vindo aqui ao Opinião Tricolor. Boa noite, Carlos. Ana e Aurélio, eu quero lembrar uma coisa. Preto e branco a gente não senta. Ah, então. Não gostei. Isso aí. Isso tudo é pra curtir, Nossa, vamos tirar vai Vai ter então. que tirar até o final do programa, hein? E eu não sou só conhecida do Twitter da Lu. Achei muito ruim isso que ela disse. Como assim, Lu? Só conhecida? é amiga, gente, mas modo de dizer, vocês entenderam, né? Miriam, obrigado, boa Obrigada, noite. boa noite, gente. Boa noite, nação. Queria agradecer o convite por você estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito São Paulo no coração hoje. Muito. Muita Maravilha. ansiedade também. Maravilha. Vamos começar falando Vamos, do jogo então de ontem, né? Por favor. Ah, Tem imagem? não, não hoje, tem, assim, não não tem vídeo, mas temos. tem imagem? Já não que- tem imagem? já que a Globo tá cortando Boicotando tudo. é o nosso barato, a gente vai cortar também o barato de todo mundo aí. Então não vou passar a imagem nenhuma. Mas é o seguinte, eu acho que ontem o jogo foi muito importante pelo São Paulo não só reencontrar a vitória, mas para deixar muito implícito o quanto o Morumbi é fundamental para o São Paulo em todas as competições. Tivemos aí dificuldades no começo do campeonato, tivemos pontos perdidos no Morumbi, Internacional, Sport, mas o fato é que 8 perdidos, né? é a nossa casa, né? Não podemos abrir mão jamais do que representa o Morumbi, não só no sentido da Libertadores, que a gente se apoia muito no El Morumbi Te Mata, mas também na própria história do São Paulo. O gigantismo do São Paulo, enquanto terceira maior torcida do país, tem tudo a ver com o advento do nosso estádio. Transformação em títulos, glórias, crescimento de torcida. Então esse também é um recado para o que vai acontecer aí no final do ano. Se o São Paulo, de repente, vai estar disputando um G4 nas últimas rodadas da competição. Nós tivemos, no final de semana, por mais que seja absolutamente louvável, isso sempre tem que se deixar claro, toda ação que, vamos falar de paz, é ótimo para o futebol brasileiro, para a sociedade, para o ser humano, para todo mundo. Só que existia todo um intuito por trás desse jogo da paz, pela parte do nosso rival. O São Paulo pode ter tido a melhor das intenções. Agora, o rival estava reclamando de 7, 8 mil pagantes na Vila Belmiro. O rival preparou o jogo 500 no Pacaembu. Que coincidência, não? Para aparecer Pelé, para aparecer todo mundo, para lotar o Pacaembu e para enfrentar o São Paulo, que estava com peças importantes fora do time e sentiu, né? Eu acho que foi mais uma goleada em clássico, apesar de que muita gente fala que 3-0 não é goleada, para mim é. Mas... O que é goleada? Então, 7-1? né? Não, tem gente que fala que é de 4 para cima. 3-0 já é, Pra mim gente. tomou 3, já complica. 3-1 não é. Mas enfim, tivemos uma revolta por toda essa situação de coisas que parece que o São Paulo acabou sendo envolvido, obviamente também considerando os caracteres técnicos que aconteceram. O Denis mais uma vez falhou, mas, gente, é o momento de decisão, é o Denis. Não adianta, a gente não tem plano B. Mas tem o Renan. O Renan é o Denis, com talvez um pouco de virtude a mais aqui, mas a menos lá também. Ninguém viu o Renan como trajetória de grande goleiro até hoje. Temos 2 goleiros medianos no São Paulo. Só que temos um que ficou anos e anos aí na reserva do Rogério, que é o cara que a diretoria e que a comissão técnica entende que por merecimento de anos de casa é o cara que está sendo privilegiado, né? Teve problema de contusão aí jogando, o cara está tentando se superar, só que tem as falhas que fazem parte da vida dele. Ainda voltando no final de semana com o Santos, laterais muito ruins, a gente já teve a diferença aí nesse meio de semana, que Bruno e Carlinhos, os trazidos por Muricy,
são melhores do que o próprio Matheus Reis e o Caramelo, que o Caramelo teve alguns momentos, mas foi a Avenida, no final de semana, a Joyce comentou isso, a Joyce que tem muitos... Isso, a Joyce que tem muitos seguidores no Face, que sempre está postando sobre o São Paulo, eu te acompanho, vi que você colocou da Avenida Matheus Reis e da Avenida Caramelo. Na verdade não deu muito certo, né? O Lugano com o Caramelo. Então, o Lugano, a gente já chega sempre naquela assim, posição. O Lugano funciona bem com uma defesa sólida ao lado. E o São Paulo está tomando muitos gols que vêm pela linha de fundo e se configuram em gols. O Lugano não é o Lugano de 2005. Ele precisa ter uma solidez de cobertura, tanto de volante quanto de lateral, para fazer com que o jogo dele flua melhor. Subiu com o Maicon, mas ainda é insuficiente. Ele tem uma sequência. E a honestidade do Lugano que é o mais legal, ele chega e fala: Eu não tô bem. Não consigo todos os jogos, eu sinto dores, eu tenho momentos que não dá para acompanhar o ritmo assim, dos mais jovens. Tivemos o garoto Arthur, que a gente não pode crucificar de jeito nenhum, é mais uma promessa aí, fez uma boa sequência de base do São Paulo, campeão, só que, mais uma vez, tivemos uma arapuca feita no Pacaembu, entrou um volante muito jovem. E o volante muito jovem, como bem disse o nosso amigo Caio, não funciona do lado do Schmidt. O Schmidt tem que ser esse cara mais jovem para ter um cara mais de pegada do lado. Olha a bola que o Schmidt já voltou a jogar com o Thiago Mendes, que parece que finalmente vai voltar aí numa grande fase que é fundamental para a gente, né? A ausência do Ganso, sentimos muito no final de semana, sentimos ontem. Entrou, teve essa fatalidade. O Michel Bastos, que, entre aspas, fez um papel um pouco parecido com a saída de armação para o jogo, provavelmente vai ser um caminho a ser seguido. A torcida de São Paulo está muito empolgada com o Cueva. Eu acho assim, fez uma boa estreia. Ele deu uma menos o Aurélio, agora, que riu aqui, ele riu. que já deu uma cornetada no Cueva. Ele tá meio impressionado, acho que com o pênalti da Copa América ainda, mas vamos lá, vamos dar oportunidade. O cara é seleção, ele vai acertar, ele vai errar. E olha só, Aurélio. não, deixa eu só te dar uma. Deixa eu só te dar uma de leve. Sempre do contra. Meu, pra cornetar de estreia, um cara que se movimentou pra caramba, participou de bola parada, tomou cartão, enfim, muito participativo. Eu quero só lembrar, pelo amor de Deus, né, comparando jogadores, hoje eu até fiz a pedido do Armando, a pedido não, o Armando deu uma sugestão que eu achei brilhante. Tenta o Kaká pra ser um líder de grupo, pra ser um cara ali, sabe, um cara que o São Paulo fez uma campanha em 2013 temerário. A liderança dele foi São Paulo ser vice-campeão brasileiro, com todos os problemas defensivos que nós tínhamos. E aí, assim, a ausência de um líder faz com que você precise buscar alternativas. O Michel já foi de vilão Pra herói muito rápido. e eu não diria assim que é um cara... Ganso, né? E eu não diria assim que é um cara pra torcida que apareça nesse papel de liderança. Mas, sem dúvida nenhuma, ele, Ganso e a juventude do Rodrigo Caio são os três pilares do São Paulo hoje. Até mais do que o Lugano pelo tempo de clube. Então, Cueva, a gente tem que dar um tempo, porque, amigo, Raí ficou 2 anos. Tantos outros aí da nossa história, e o São Paulo está numa fase que o cara estreou depois de um clássico tomando uma porrada. Tinha uma pressão, tinha uma expectativa de estreia. Eu até entendo, não é uma realidade, pode ser que não dê certo, mas eu, particularmente, achei que foi uma ótima estreia. Tem um cara que corre muito no time também, que é o Centurion, que o Centurion, mas apanha da bola, apanha da bola. Só que é o seguinte, o posicionamento tático dele venceu o Rogério, venceu muitos aí que reclamaram em outras fases, porque o cara ele tem essa composição tática que aos olhos do Balsa brilha, porque é um cara que ele não se nega a participar de nada. Por mais limitação que ele tenha, e já teve o chilique dele também por aí, só que o Balsa até elogiou o chilique dele, que é um chilique participativo,
Mas outros tiveram e foram embora do clube. Só que precisa ver se quando os outros tiveram, qual é a relação do grupo com esses caras. Quando teve o pau do Marco com o Rogério, a informação de bastidor é que não foi só o Marco. Sim. Então essas coisas pesam demais. Sentimos a ausência do Kelvin, obviamente. Kelvin que está batalhando, que é um dos nossos principais nomes da temporada. E o Kardec, né, gente? O Kardec desencantou, acho que na hora certa. Merecido o gol. Vamos ver se desencantou, né? Na semana decisiva. Merecido. Agora, meu jeito de resposta, embora o Pote tenha praticamente esgotado todos os assuntos. Não, eu quero que você fale do Cueva, principalmente. Sim, primeiro, só para resgatar no jogo contra o Santos, um ponto muito positivo que eu achei é que o São Paulo não se desorganizou, né? O São Paulo ele continuou mantido taticamente certinho, correto, conseguia se recompor, evitando os contra-ataques. Então, assim, foi de fato uma goleada, uma lavada. O Santos foi superior que o São Paulo, mas eu acho que esse ponto positivo, né? O São Paulo antes tomava um gol, ou começava a perder, se desesperava, se perdia em campo, e isso não está mais acontecendo, e o jogo do Santos foi essencial. O Denis falhou, né? Foi um lance bizarro, não tem mais como defender, infelizmente. Hoje, 40 segundos derruba qualquer um. Não dá mais pra defender? Não dá, né? Acho que tem que manter, mas não dá mais para justificar que é a pressão, tudo, não dá mais. Eu acho que, de fato, ele mostrou que é só mediano, né? Podia melhorar. Sempre torci muito por ele. Até quero que ele volte agora, jogue bem, cale minha boca. E vou torcer muito para isso, mas aquele lance foi terrível. Sobre o Cueva, tá escrito aqui, ó, vou me defender agora. Ó, foi participativo, bom aproveitamento, deu maior mobilidade, tá aqui. Tô lendo, acompanhando. O que eu critiquei, e eu vou criticar, assim, eu acho que nossa torcida ela tem uma característica muito precipitada da situação, né? São Paulo contratou o Pabon. Não, o Pabon, o cara titular absoluto, coloca ele que ele resolve, isso, aquilo. E isso é terrível, porque a gente não sabe como o cara vai se entrosar com o time, como que vai ser a atuação dele taticamente, tecnicamente, se ele está bem ou não está. Fernandinho, 4 gols na estreia. Fernandinho, 4 gols na estreia. Então a torcida do São Paulo costuma muito se empolgar, se precipitar. A Libertadores do ano passado, do Centurion, foi melhor que o Pato, por exemplo. Sim, e aí eu falei do Cueva, pelo seguinte, aquele golaço que ele fez na seleção é um gol único, o zagueiro também ajudou. Não é um gol que ele vai fazer toda hora, pode fazer mais 5, 10 que seja, mas não é um lance que vai determinar se ele é um bom jogador ou não. O que eu disse aqui, vou repetir, tem 2 lances bizarros do pé do Cueva ontem, né? Você disse bizonho. Bizonho, bizarro, tanto faz, medíocre, que eu vejo que um jogador profissional não deveria fazer. Que foi uma assistência do Kardec que ele pegou, foi chutar, não sei o que ele fez ali, acho que achou que estava jogando badminton, não sei o que fez ali. Mas, foi terrível. E o próprio gol do São Paulo, né, é porque saiu o gol. Mas minha vida inteira eu cresci ouvindo o seguinte: escanteio não se bate rasteiro no primeiro pau. Foi o que ele bateu. Mas aquilo foi jogado em saída da Islândia. Aquilo lá foi incrível, cara. Acho que foi uma jogada foi sensacional. Cruzou rasteiro, aí o Centurião viu lá os loirinhos Vic, pum. Aí o Smith, mais que ele gosta. Deve ser uma jogada ensaiada de pogobol, sei lá, porque nunca vi. Deu certo. Deu certo, né? Mas é um lance que saiu sorte. E o escanteio foi muito mal batido, pra né? quem não sabe, o que é pogobol? Você joga na praia lá com umas raquetinhas de madeira, uma bolinha. Não, o aquele negócio que você põe o pé e fica pulando. É verdade, então que seja, mas é isso, Aquilo é pogobol. Foi. Quem digita no Google que é pogobol e manda pra gente. Tá muito louco. Que seja, mas aquela jogada foi muito escrota, né? Então eu falei, calma, vamos ver como ele vai se adaptar, como que vai ser. Espero que novos escanteios igual aquele que aconteceu ontem não ocorram mais. Mas o craque é o Pereba, existem lances bizonhos, parceiro. Olha o pênalti do Messi. Sim, mas o que eu tô eu não tô desqualificando o Cueva aqui, não falei assim, ele é um jogador ridículo. Eu falei que os lances foram bizonhos, bizarros. Como acontece com qualquer um. Pode acontecer. E eu falei assim, o que eu estou dizendo assim, vamos ter calma com ele, vamos acompanhar, vamos ver como que ele vai se encaixar no time, é isso que eu falei. Hoje a gente é intruso da São Paulina nos comando, vamos ver o que elas pensam. Sim. Então do Cueva, da questão do Ganso, e aí, Ana?
Não, em relação a Cueva, é que eu acho que o ânimo do Aurélio tá um pouco acelerado em relação a isso. Já é pressão para o Libertadores. Ele nem joga Não, Libertadores. assim, nem vai jogar foi uma estreia, tipo, não existe ter que colocar uma expectativa toda em um jogador só. Ele fez uma estreia boa, teve erros, bizonhos, assim como o Denis também tem erros bizonhos, Sim, e ele é sim. profissional tanto quanto o Cueva. Então, tipo, Sim, não dá pra virar e falar, pô, o cara é profissional e fez erros bizonhos. O Denis faz erro bizonho todo jogo. Sim, E a mas... gente tá dando... O Centurião tem erro bizonho todo jogo. E a gente vai dando, entendeu? Então, tipo, eu entendo o que você tá querendo dizer, mas eu acho que não Sim, existe uma pressão tão grande da torcida no quanto... sentido de calma, Mas, galera. mas só- não é pressão. Pode voltar o VT aí que vocês vão ver. Eu falei assim, não sei se ele vai ser um jogador excepcional ou não. Então eu falei assim, eu só acho que a torcida tem que ter cautela, porque Mas de eu repente acho que ficar a torcida- falando Cueva, o cara é craque. De repente gera uma expectativa tão grande, e aí o cara não corresponde, aí já É era. verdade, Eu não, já- perfeito. eu- Pode ser. Queimado. Pode É ser. a mesma coisa assim, te falam assim, ó, vai assistir esse filme, que esse filme é muito, muito bom, excelente. Ficam te pilhando. Aí você chega achando que vai assistir um puta filmão, chega lá e fala, pô, o filme foi mais ou menos. Aí sua expectativa foi muito maior do que o filme. É verdade. É nesse sentido que eu digo. E E eu as só, quero, meninas? não, eu só quero fazer só um comentário também, que se você tocou num jogador que ontem pra mim, finalmente, ele não é o Kardec, que o Thiago Mendes, cara. Sim. Ontem, Jogou muito o da lado bola. esquerdo do São Paulo ontem tava muito bom. Tipo, a gente percebe que o Carlinhos é infinitamente melhor. Tem que ser Carlinhos e Bruno, não dá pra ser... Tem que ser não os dá, laterais não dá do pra ser Muricy. Caramelo. Tem que ser Carlinhos e Bruno. É. Thiago Mendes jogou muito ontem, senti que ele tava com bastante espaço pra poder jogar. Michel jogou bem. Ó, vocês vão me cornetar agora. Não sei também se conseguir... Eu não sei se o Hudson vai conseguir voltar pra quarta-feira que vem. Mas eu não sei não se um esquema de... É que o Bausa não vai fazer isso, que não é o estilo dele. Mas se fizesse... Bruno, Michael, Lugano, Carlinhos, Rodrigo Caio. Rodrigo Caio não Rodrigo volou, Caio. sim. Aí mete Wesley não, Thiago Mendes, João E o Schmidt, Michel. Michel e Caleri. Não, aí faltou. Não, tá certo. Não, tá certo. Não, é que ele não vai mexer no, Mas talvez no jeito falte dele. criação. Porque né, o Centurião tá suspenso, né? Talvez falte criação. Eu tinha até esquecido. Não sei, Tá. pode ser, mas eu não sei também se... Tá todo mundo tão desesperado, puta que o Ganso não vai jogar. Eu também tô É. desesperadíssimo que o Ganso não vai jogar. Eu acho o seguinte, Mas a esse gente pode jogo... contar que talvez o Hudson volte e a gente tem o O Wesley problema também, do Caramelo é que ele Gostei faz... muito dessa formação, Ana, porque é um time de malaco. Pô, E o São Paulo precisa de cara ali. e o Michael vai fazer a função dele Sim. bem, o Lugano vai estar com o apoio, vai estar o Michael do lado, Sim. e o Rodrigo Caio vai estar na posição que é dele, cara. E o Rodrigo Caio numa dessa, ele pode até fazer líbero, se ele se incomoda Não, tanto de exatamente. ser volante no São Paulo, né? Bom, enfim. O problema do E eu- Caramelo é que ele gosta de fazer doce ali na lateral, né? Nossa, Não, não. no finalzinho foi terrível. Eu não vi essa, não. Bom, Desde que inventaram o WhatsApp, Tadinho. grupo de WhatsApp, as piadas do Aurélio. É um negócio e aí, meninas, assim. opinião de vocês sobre ontem? Sobre o Cueva? Sobre tudo, Cueva, Ganso, tudo. Eu acho que o time começou jogando bem. Aí quando deu mais ou menos fez o gol, começou jogando bem, quando deu mais ou menos uns 25 minutos do primeiro, todo mundo começou a errar. Até falei, caramba, o que tá acontecendo, né? E aí a gente tava perdendo várias bolas, aí recuperou, quando deu uns 35 recuperou, aí depois ficou mais ou menos equilibrado. E o segundo tempo eu achei que o Fluminense estava atacando mais, né? Eles queriam recuperar. São Aí, Paulo recuou muito no segundo tempo. eu acho Recuou que errado. tava jogando muito retranqueiro. E eu acho que o João Schmidt foi o nome do jogo, né? Fez gol, fez pênalti, fez falta, tomou falta. Pênalti que não foi pênalti, né? No Mas ao fez meu tudo, ver. né? também O João acho que Schmidt é não um foi nome pênalti. muito Foi importante. Ficou elas por elas, porque o Michael, aquele lance do Michael, ao meu ver, foi pênalti. Que ele entra na frente, mas o lance do Empurrando Centurião ousado. foi pênalti também. Também. O cara chutou a bola em cima dele, não deram pênalti. É. Mas a arbitragem no Campeonato Brasileiro está muito questionável, não só no jogo de São Paulo. Não Como só sempre, né? no E pra variar, teve brasileiro, pênalti né? pro Galinha lá, né? Caramba, que não foi, né? É. Absurdo. E aí, meninas? Mas o Michael, inclusive, ele foi bem agressivo. Eu também acho que aquilo foi um pênalti. E sobre o Cueva, eu acho legal até frisar, não só o Cueva, como todos os jogadores em geral, a gente não pode esperar uma estreia tão relevante. Porque o cara tá entrando no time, ele tá tentando se adaptar, tá conhecendo novas pessoas, tá em um novo treinamento, um novo esquema tático pra ele, é uma coisa muito diferente. Então, pra ele pegar, é melhor até dar um tempo ao tempo, que nem ele disse, inclusive. Mas eu não acho que tá errado. Esses erros bizonhos que não pode ser
tão Recorrentes. recorrente sempre Sim. acontecer. Até Mas então, é- foi uma estreia de... Ele não conhece nada daqui, nunca veio pra cá, Então, não se adapta à língua daqui ainda, então é um pouco complicado pra ele entender o que os outros jogadores querem que ele faça. Na O verdade, que facilita é o Balsa também. não, sim. A gente tem uma mescla de outras nacionalidades no nosso time, que é o Time Balsa, a sudaco, Caleri, o nervoso, né? Centurião. Então isso é bom para Libertadores, É. é bom entre eles na comunicação. Pegando um gancho na questão do Cueva, eu gostei muito da estreia dele. É claro que a gente não pode se empolgar dessa maneira. Manda um criar fone uma para ele. expectativa. Não, ela tá falando que eu. concordo, Ela falou o que eu tô falando. A gente Corneta. pode até tentar entender. Que nem ponto, sobre o né? Centurion. Quando o Centurion veio, eu fui olhei, assim, caramba, ele jogava muito bem. Criou-se uma expectativa em cima do Centurion. E os Aí caras na passou Argentina os gostam dele jogos, até passou hoje. os jogos, passou os Né? jogos, E a Sim. gente não via o E Centurion você- acontecer. E você queima o jogador. Aí teve Essa é a aquele jogo verdade. contra o Cruzeiro que ele fez aquele gol na Libertadores também, se eu não me Sim. engano. Aí depois o Centurion Sim. caiu. Então eu Ah, acho que mas tem que eu ser sou a jogo favor após do jogo. jogo. Eu gostei muito sou a dele. favor. Eu acho que ele serve tanto ali na função do Ganso, como na função, de repente, do Michel ou do Kelvin mesmo, que tem muita característica similar ao Kelvin. Mas eu gostei sim muito da estreia dele. Sim, mas só pra uma aposta aí. completar aqui, eu não acho, Emília, né? Que a situação dos erros que eu indiquei foram por falta de comunicação, por entrosamento. Porque foram, na verdade, ali não foram erros táticos, foram técnicos, né? Foi um chute que ele recebeu praticamente sozinho e chutou de modo totalmente equivocado. Mas acontece E a também pela cobrança, estreia. sim, a cobrança do escanteio. A camisa do São Paulo pesa. Não. Você tá com- Não. Deixa eu só Não, falar isso é uma legal, coisa, cara. gente. Tipo, gente, Isso é porque ele não pegou o Morumbi cheio também. Gente, Nossa, deixa eu mudar de sim. assunto e falar só Foi mais uma preocupante. coisa. Diga lá. Que a gente tava comentando sobre o jogo do clássico, né? Contra o Santos. Eu acho que não faz sentido nenhum você fazer uma campanha, mudando totalmente de assunto, você fazer uma campanha de jogo de paz e continuar a torcida única. Então quer dizer, você já mostra que você não confia nas pessoas que vão estar lá, porque você não tá Excelente. dando credibilidade Não, pela que é uma torcida única. É. E assim, tudo bem. Muito hipócrita, né? Ah, e aí faz uma campanha pelo jogo da paz, não faz sentido. E eles foram embora juntos também depois? Ah, Não foram. cheguei, né? não cheguei lá. Eu queria o Lugano e o Lucas Lima no mesmo busão ali. Ia ser O interessante. gato gol também, né? O que eu acho que a Lu tá dizendo aqui, eu estava pensando sobre isso hoje. Porque assim, eu acho que talvez uma campanha pudesse ter sido válida, assim, São Paulo e Santos irão jogar em outro estado. Certo? Campo totalmente neutro. Duas torcidas, porque a vedação é estadual. E torcida misturada. Então vamos realmente vestir a Não, camisa do deixa eu jogo. Eu acho terminar que, de que falar. seria interessante nesse sentido. Nos padrões de Brasília, por exemplo. Sim, Então, assim, eu acho que a ideia, como tudo, né? A ideia começou com uma ideia boa. Só que eu acho que o pessoal não tem evolução suficiente. Porque o Gabriel já foi falando depois, provocando o Lugano. Ai, não deu tempo dele me pegar, ficar pra próxima. Então, tipo, se até o jogador que tá fazendo parte da campanha, a gente não sabe, de repente, se saiu alguma coisa sobre a diretoria. Mas até o próprio jogador que tá fazendo parte dessa campanha, vestindo a camisa, tá fazendo provocação. Então, eu acho que assim... Imagina É, porque eu são acho- duas coisas. Mas A provocação da zoeira que ganhou É uma coisa. É uma coisa. É. Agora o cara tá levando um bastidor de campo de violência pra fora. Então, E ainda sai expondo pra todo mundo, pra É todo verdade. mundo ver. Então É eu verdade. acho que essa é uma questão que a gente poderia pensar. Porque Muito todo mundo sempre gosta de criticar porque tá errado. Ah, porque São Paulino é muito assim. Eu posso falar porque eu sou São Paulino, então não me julguem. Então, os São Paulinos sempre tem essa visão muito crítica de todas as coisas. Então, eu acho que é uma ideia a se pensar. Foi uma ideia inovadora, tanto que saiu em alguns jornais estrangeiros. Eu ouvi dizer também que é mais para inglês ver, né? Então, assim, eu acho que foi uma ideia boa, mas foi uma sugestão de uma melhoria. Eu acho que também tem que ser melhorado. Uma coisa que a gente também, nessa mesma ideia de uma sugestão para melhoria que a gente comentou no grupo, é usar os meninos da base. Não sei o que vocês acham disso. Tipo, eu acho assim, o menino sobe da base, é o que o Aurélio falou, numa estreia ele é muito cobrado, ele tem uma expectativa muito grande e ele de repente não tem alguma experiência ou às vezes não está preparado, então é uma coisa que eu acho que também tem que ser uma sugestão que eu deixo aqui, que é uma melhoria pro São Paulo. Então, tipo, a ideia começou com o Baldo tá subindo algumas pessoas da base, mas assim, a pessoa sobe e ela já, se não fizer bem, se não jogar bem, ela já é super massacrada, já Eu fica acho queimada na que torcida. esse ano, assim, pelo pouco que eu acompanho da base, eu acho que a torcida tá abraçando mais a base. Tem o Rodrigo Caio,
Tem o João Schmidt, que veio muito bem. O Luiz Araújo, assim, eu acompanho a Copinha. Tem o Inácio Banguelê, joga muito. Acho que a gente está resgatando isso. Eu acho São Paulo que, sempre teve a tradição de ter jogadores bons na base, só que estavam sendo mal aproveitados. Eu acho que agora a gente está resgatando isso. Fazendo um adendo aqui, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre categoria de base. Que E eu legal. ia no Santos fazer lá, só que acabou tendo imprevisto e não consegui ir. E com esse trabalho eu pude ver a importância da categoria de base. Porque às vezes a gente fala futebol, mas como que influi economicamente? Tem a parte psicológica do adolescente também. A transformação de vida. Exatamente. Né? Então eu vejo assim, é super legal isso, porque isso gera renda para o clube futuramente. Tem exemplo do Lucas Moura, do Kaká, e entre outros jogadores que foram revelados para o mundo. Então eu acho muito importante essa mescla que o Bausa está fazendo. Acho que já foi Arthur, Lucas Fernandes, o Banguelê jogou um jogo, né? O Inácio. Então assim, ele está fazendo uma mescla super legal. E de repente a gente não precisa ir pro mercado, a gente tem caixa. O que acho que o Santos faz sim, muito, mas o que eu acho que, por exemplo, a torcida cobra muito o Muricy sobre essa questão. Por que eu acho que às vezes a cobrança ela é indevida? Pelo seguinte, o Bausa está usando a base como uma opção, não como uma solução. Na época do Muricy, muita gente queria o pessoal da base como a solução para o time profissional. E isso é você pegar um garoto e jogar muito peso nas costas dele, né? E aí tem a inexperiência, a pegada é outra, o profissional é um outro nível. Então isso seria equivocado. Então eu entendo o Muricy nisso. A gente não pode pegar, por exemplo, o Lucas Fernandes, que está jogando muita bola no profissional, e falar, você tem que resolver, o Ganso está saindo, resolve aí que é a sua. Então, mas a base é usada como medida paliativa, não é como uma inserção de um jogador. É como, se não tiver jogador, você joga. Então isso também já cria uma coisa, um bloqueio psicológico. Olha, o maior retrato de time vencedor dos últimos anos, que é a Barcelona, tem a base. E aí que tá. Não é nem questão de ser solução ou ser opção. A questão é ser filosofia. E o segredo histórico do próprio São Paulo e do próprio Barça, enfim, você deu um excelente exemplo que é a questão do Muricy. O Muricy é a prata do São Paulo, como o Chulapa foi, como o Milton Cruz, etc. O segredo histórico, anos 70, anos 80, anos 90, menudos do Morumbi, expressinho do Telê, é a mescla. É a mescla. É você ter uma espinha dorsal, você ter um goleiro mais experiente, você ter um zagueiro pesado, você ter um volante muito bom, um meia e um atacante colocar molecada. Assim foi com o Jamel e com o Caio, assim foi com o Miller, com o Silas, que tinha o Pite e Careca do lado, tinha os Oscar e Dario Pereira na retaguarda, e isso tudo conta demais. Você tem o Muricy, mas você tem um Chicão, você tem um Chulapo, então esse tipo de mescla é fundamental. O que eu espero é que essa filosofia se torne realidade no São Paulo e não seja mais situações esporádicas, porque nós temos um investimento ali que beira 30 milhões anos lá em Cotia, que não pode só se transformar em banco de venda de atletas. A gente precisa ter esse investimento voltado para ganhar títulos, para ganhar campeonatos, para valorização desses atletas, e aí sim vende com valor elevado, porque foi campeão, porque é valorizado para a seleção brasileira, como São Paulo cede muitos jogadores. E essa filosofia deu um passo nesse ano com a chegada do Luiz Cunha, que pretendia fazer um backup permanente, base profissional. Algumas incoerências administrativas aconteceram entre o modelo de gestão atual e aquilo que o Cunha pretendia fazer. Estive com ele, só posso garantir para vocês o seguinte: em nenhum momento o Cunha queria derrubar Pintado, queria uma outra comissão técnica. O Cunha queria uma interface da base no São Paulo. A partir do momento em que foi apresentada a comissão que o São Paulo iria trabalhar, o Cunha abraçou. E a prova disso são os resultados dentro do campo. Se ele fosse contrário, o São Paulo não queria ter chegado onde chegou. Só que chegou num ponto de diferença limite entre o que ele pensava para o futebol, porque infelizmente o São Paulo tem uma hierarquia de fachada. A gente tem, assim, por exemplo, nós temos executivos de futebol que respondem não com o diretor ou com o vice-presidente, que até o cargo estava vago. Responde direto para o presidente. Isso causa conflito. Por isso que a gente sempre bate na tecla da profissionalização. Que aí você uniformiza procedimentos, você pode até pensar diferente, mas você tem uma hierarquia a seguir, um organograma a seguir. E um profissionalismo onde cada um é cobrado na sua pasta, não por nomeações políticas e afins.
temos aí uma nova diretoria montada novamente. E eu ainda acho que o São Paulo tinha que abolir todas as vice-presidências. Ganhamos 3 campeonatos mundiais sem vice-presidente nenhum. Mas aí começou a questão da politização, onde você tem conselho e você tem vice-presidência, aí você tem acomodação de cargos, e são esses cargos que perpetuam um dirigente. E não pode ser assim, tem que ser profissional, gente. Estamos no caminho certo, é uma estrutura brilhante, equiparada a grandes clubes europeus, a gente não pode abrir mão dessa molecada. Sim, é só para esclarecer aqui, quando eu falei que a base tem que ser opção e não uma solução, é exatamente essa, né? Você falou bem, a gente tem que ter uma espinha dorsal e você não pode exigir que garotos da base componham essa espinha dorsal. Nesse sentido, é o complemento, a gente falou a mesma coisa, então, e o Chile, né? Também vem atuando com o Messi há muito tempo e está fazendo um belo papel. Isso que mostra que o futebol tem que seguir esse sentido aí. Joyce Miller. Ele não é... calma, Perdão. não. O que você falou, ele não é... Porque assim, não pode ser a solução. Assim, eu acho que a solução de um time... Então vamos pensar por um outro lado, por um outro caminho, que acaba sendo sim solução, porque os meninos da base, quando são bem formados, vira mercado, vira dinheiro pro time e acaba virando solução. Não, eu digo tipo, é uma É um projeto, solução, né, mas é uma solução. Não, sim, não, mas digo, a solução é assim. um planejamento. Você não pode chegar para um Lucas Fernandes, igual eu falei, para um Inácio, e falar assim, ó, a lateral é sua, a meia é sua, se vira, você é um bom garoto. Não é essa a solução que eu falei. Não é a solução pro jogo. Eu acho que a solução tem que estar hoje no São Paulo. Com o Michel Bastos, passar pelo Ganso, passar pelos mais experientes, que é o que o Pote estava falando. Mas, ó, eu me imagino... E aí você tem opções para o quê? Ó, o Carlinhos não está bem, eu tenho que ter um lateral da base para entrar ali. Tem um volante que não está bem, mas eu já tenho um experiente no meio, eu vou pegar esse volante e vou colocar como opção. A mescla é fundamental. E com o tempo, essa opção sim virá uma solução. Que eu acho errado você ter 11 caras talhados e o moleque para ir entrando aos poucos. Eu prefiro sempre a mescla, que é a mescla dá resultados. Eu me ponho no lugar, assim, às vezes, deles. Por exemplo, se eu entro numa empresa, suponhamos que seja profissionalizado futebol, eu sei como que funciona, mas assim, todo mundo tem que ter um treinamento, tem que ter alguém para explicar. Eu não vou chegar lá hoje e fazer todas as funções com êxito. Então tem que ter um costume, uma tradição, que foi o que o Porte falou. Sim. Tem que ter, eu acho que é... Sim, é por isso que eu até mencionei o Muricy, porque, por exemplo, o São Paulo teve um lapso temporal muito tempo sem meias. E a torcida cobrava, ó, coloca alguém da base, coloca alguém da base. Aí Sérgio Mota. Sérgio Mota, entendeu? Então, não pode ser, nesse sentido, a solução para a posição. Perfeito. Entendeu? A gente queimou o Henrique também, que não era meia, mas era um bom jogador, a gente acabou queimando. O Muricy teve que se virar tanto com essa história de meia, que até o Hernandes saiu do melhor volante do país para o meia, que sempre foi nota 6. Sim. Difícil. Nesse sentido. Perfeito. Eu quero fazer uma pergunta para as meninas, nada a ver agora com isso. Pergunta de mulher para mulher. Sem ser Marisa. Beleza. Ai, meu Deus. Vocês falam tanto aqui que eu fico meio perdida. Queria até... É legal dar um lance nisso, de dar uma oportunidade, poder dar uma oportunidade para os... Que nem você falou do profissionalismo, de você entrar numa empresa, você tem que fazer uma rotação, um job rotation por cada área para saber onde você vai poder ficar, poder treinar, você vai poder conhecer melhor e se dar melhor com aquilo. Uhum. E essa oportunidade, mas nem sempre é legal, essa mesclagem. Tanto que aconteceu muito ano passado com a gente, às vezes dava certo, às vezes dava errado, e o torcedor de São Paulo ele critica muito essa mesclagem, essa rotação. E o maior exemplo foi o Lucão, um exemplo de fatalismo, né? Mas foi. O Lucas Moura já não foi assim, né? A torcida abraçou. Sim, o Lucas, né? O Lucas foi muito bem. Ele teve continuidade, né? Uhum. Então, assim, a gente tem exemplos bons né? e exemplos bons, mas o Lucão, ele falha 2 vezes, né? Naquele 6-1 e esse ano, né, de novo. Então, não pode falhar para os caras 2 vezes, exatamente. Complica. Você já sabe que ele pode entregar, já bloqueia coloca, né? ele, exatamente, bloqueia, coloca outro, entendeu? Isso é complicado. É verdade. E a pergunta misteriosa? Posso fazer minha pergunta? Não é misteriosa, é uma coisa assim que eu acho legal a gente aproveitar. Não tem medo. É legal a gente ter mulher no programa pra gente ter o outro lado. A gente sabe que, mesmo a gente pode estar em 2016, o futebol ele é ainda um esporte que a gente pode considerar masculino, de um mundo masculino. Então assim, eu vou falar até por mim.
às vezes eu me sinto até um pouco estranha, um pouco... Não estranha, mas assim... Você vê que as pessoas te olham com certo preconceito quando você começa a debater, quando você debate, quando você entende, quando você fala, o que você vai fazer quarta-feira à noite? Cara, vou ao jogo. O que você vai fazer domingo? Tô indo no jogo. Então, tipo assim, eu queria saber de vocês, até das meninas que fazem parte da Independente, então vão ser 2 perguntas. Como que é pra vocês, assim, vocês lidarem com esse mundo masculino, mas assim, vocês sendo femininas, assim, como que vocês têm algum tipo de preconceito, as pessoas te olham, meio assim, as pessoas da minha família às vezes me olham meio, nossa, ela vai não querer falar de futebol de novo, né? Ela acha que é menino, coitada. Então, tipo, gente, eu entendo. E como que é pra vocês, que são da Independente, assistir ao jogo na arquibancada com a Independente, que a gente sabe que é 99%, posso estar errada, mas é 99% homem. Como que eles aceitam vocês lá? Se existe algum tipo, a gente sabe que tem assédiozinho e tal, mas como vocês lidam com a situação tipo, de ser mulher indo ao estádio no meio de homem falando de futebol? A pergunta é essa. Quando eu chamei as 2 era isso mesmo. Era isso que você falou? Não. Boa pauta. Bom, ela falou tudo, né? Nem preciso mais falar nada, gente. É legal falar disso, por quê? Porque o preconceito, ele não só existe dentro da arquibancada, como existe dentro da sua casa também. Mas você já disse tudo, já deixou bem claro. A gente tem o nosso espaço, é legal a gente criar o nosso espaço, mas também não dá tanta liberdade. Poder torcer, poder gostar daquilo com o seu lugar, sabe? Todo mundo te respeitando, te apoiando, e a gente tá ali em prol do São Paulo. Então, a gente vai sempre estar ali porque é um hobby, porque é uma vontade que a gente gosta e a gente vai sempre passar por isso, gente, é normal. E é isso que eu gostaria de frisar, por enquanto. Muitas vezes a gente sofre até preconceitos de, você é louca. Tá Tá indo pra lá de novo. gente, é muito... Tá indo pra lá de novo. O que você vai fazer lá? O que você procura lá? Lá não é lugar pra mulher. Na minha família mesmo, meus pais evangélicos, inclusive, minha mãe é evangélica. É muito mais difícil, gente. Ela já sai, mãe, tô indo pro jogo. Meu Deus do céu, que Deus abençoe você, que Deus te proteja. Minha família, por parte da minha mãe, eles não aceitam assim, mas também... O que ela tá fazendo lá? Lá é lugar de mulher. Ela é louca. Ela deveria ter dobrado, né? É um preconceito dobrado. É um preconceito dobrado. por você ser mulher e estar na arquibancada. E é um de preconceito organizado. pelo você estar de organizado. Então é dobrado. Você vai sair na rua, você vai apanhar porque você tá de torcida. Você vai sair na rua, o pessoal vai te olhar torto. Se você tá em algum lugar e você tá com algum objeto de torcida organizada, o pessoal já começa falando, nossa, olha, agora mesmo quando eu tava vindo encontrar a Joyce, estava descendo a ladeira, o cara pegou, falou, nossa, é da Independente, que louca, essa menina é retardada, por que ela tá fazendo isso? Lá não é lugar de mulher. Eu tava até lembrando agora que você comentou, quando eu vim gravar da outra vez, eu tava de jaqueta porque tava frio, né? E eu tava com uma camiseta tava de mini esporte. Aí eu perguntei alguma coisa pro rapaz, como chegava aqui, eu não lembro. Ele me tratou normal. Quando eu tirei a blusa, ele começou a me olhar, assim, me encarar, e eu achei que ele ia até me falar alguma coisa, né? Então, às vezes nem por você fazer nada, só de você estar com a camiseta, só da pessoa saber que você é, ver uma foto, já te olham diferente. E você é uma menina, uma mulher, uma mãe, uma filha, prima, tia, avó, da mesma forma que outra pessoa que não gosta de futebol. É um esporte que você gosta, não é uma coisa... Um bicho de 7 Um bicho de cabeças. 7 cabeças. E só fazer aqui acho que um testemunho, porque a gente recebe aqui no Opinião Tricolor, a gente acaba conhecendo um pouco da história das meninas antes. E assim, são vidas realmente de uma dedicação ao São Paulo sempre. Elas fazem mais, né? Elas viajam nas caravanas, nos bondes, elas vão juntos, tá certo que tá lá o Baby, tá lá o Negão, tá lá todo mundo pra cuidar. E super respeitam a gente, inclusive. Tá lá o nosso parceiro Maguila para registrar o belo momento feminino na arquibancada, tudo isso. Mas como que é, por exemplo, essa história de o São Paulo vai jogar no Rio de Janeiro, olha lá. Essa foto é Essa demais. foto é maravilhosa. Essa foto... Sensacional, aliás, essa história. Foi essa boa. Conta você. Essa história, Conta, essa amiga. foto tem uma história, né? Tem, essa foto tem uma história. Conta, Mi. Conta, Mi. Essa Do foto adesivo. foi no jogo da Libertadores contra... Foi o Toluca, não? Foi o The Strongest. Foi... Não foi? Não lembro. Enfim, foi Enfim, o novo.
Enfim, a gente tá... O São Paulo... Foi o Toluca, não foi? Foi. O Strongest foi no Pacaembu. Foi. O São Paulo tirou essa foto da gente e nisso... No site oficial. Nisso a gente pegou a foto, guardamos pra gente. Aí a nossa amiga maravilhosa aqui, Joyce, teve a ideia de colocar a legendinha na foto. fazer um meme. Um meme bem bonitinho. Começou a sair nas páginas. Aí um amigo meu do ABC pegou, me marcou nessa foto. E falou, Mi, olha aqui, tá muito famosa. Até na Argentina. Aí o Barra Brava fez. Aí nisso eu peguei e falei bem assim, epa, peraí, ainda tamparam o São Paulo. O símbolo de São Paulo é, peraí, eu quero meus direitos autorais. Brincando, ela comentou Eu comentei brincando. Automaticamente eles já me chamaram no chat e falaram, não, me passa seu endereço que eu vou te mandar as coisas que vocês precisam. Ai, esqueci de trazer. Você esqueceu de trazer o... Esqueci o adesivo. Eles me mandaram pra gente. Eles mandaram pra mim um adesivo e me mandaram uma camisa e uma blusa de frio. Só que a blusa e a camisa não chegaram ainda porque supostamente está presa na alfândega, mas os adesivos chegaram. Eu falei brincando, eu quero meus direitos autorais. Ainda tamparam o símbolo de São Paulo? Como assim? Eles foram muito legais com a gente. Foram muito legais, eles mandaram até com uma cartinha escrita. Só eu não recebi esse adesivo. Porque você não comentou, a Lu foi lá, xerida. Comentou, também quero, mas ganhei um adesivinho. Ganhei. Camiseta também. Então, assim, são várias histórias que a gente tem pra contar. Assim. Então, mas só mais um comentário, que isso ganha uma dimensão muito grande na rede social, né? Sim. Por exemplo, os torcedores... Eles gostam, Eles tratam a quem gente gosta como mesmo de pessoas futebol queridas. admira. É porque Eles não é te normal. reconhecem da arquibancada que vocês estão sempre, e aí vocês passam a ter fãs pelo futebol. O normal é você ver uma mulher que vai uma vez ou outra, agora frequentemente. Que como a entende. gente batente toda semana, gosta de viajar, gosta de... Gente, meu sonho é ir pra outro país. Se eu pudesse, eu pediria carona. Já fiz várias loucuras pelo São Paulo e eu faria de novo. Eu falo, teve uma que, inclusive, eu gostaria de contar aqui. Gente, é um ato super irresponsável. Eu era mais nova, então não precisa me criticar. Não faria de casa. Faz assim, Na semana passada eu era mais nova. Não façam isso em casa. Fala isso, Não, mas eu faz tenho uns certeza 4 que faria anos, direito. Faz uns 4 anos, inclusive, que eu peguei, saí de casa sem avisar minha mãe. Ah, vou ali no jogo do São Paulo, ali no outro estado e tal. Mas, gente, eu não avisei a minha família e eles não iriam deixar, inclusive. Você foi pra onde? Fui pro Rio. Foi minha primeira caravana faz muito tempo, então... eu saí num sábado, voltei numa segunda, foi uma loucura mesmo, porque os meus pais ficaram loucos, não sabiam onde eu tava, mas me viram na TV, eu falei que eu tava num shopping, olha que droga que eu fiz. Não, mas eu também já fiz. Meu pai falou pra mim num jogo contra o Palmeiras ano passado, você não vai. Tá bom, eu não vou. Fui lá, comprei o ingresso escondido, deixei tudo escondido, coloquei a blusa dentro da camisa. E a tia Lena vendo tudo isso aí, né? Deixei tudo bonitinho, deixei tudo escondidinho, daqui a pouco tá lá eu aparecendo na televisão, no Allianz. Aonde você tá? No shopping, pai. Onde você tá? No shopping. Acabei de ver na televisão, droga. Droga. Te viu na TV. Droga. Não, e acho que outro detalhe, mulher assim que vai frequentemente, sempre, a maioria pelo menos, eu quando comecei a ir sozinha, sempre. Porque não tinha companhia e é um lugar onde tem homem, você se sente muito másculo, é muito preconceituoso. Então, na Aí verdade, você de repente conversa com a pessoa pra ir num jogo, pra... E a pessoa ramela. Não, você conversa com a pessoa pra ir num jogo, ou pra conversar mesmo, pra ter companhia. Ah, não, já tá dando graça, olha, tava com um, tava com o outro. Então, esse assédio rola demais. Rola muita fofoca. Eu não sou de organizada, né? Uhum. Eu sou a comum mesmo, como dizem. Eu comecei no Morumbi o ano passado, pra você ter uma noção. Não tinha ido até então, né? Pelo fato de ser longe, a gente fica meio com esse preconceito de que é um ambiente masculino e tal. Mas é sensacional, assim. Sempre que eu posso, eu vou. Esse ano eu fui contra o Stronger sozinha, na chuva ali. E fui contra o Atlético Mineiro, que foi fenomenal. Eu nunca tinha ido no Morumbi lotado. É uma energia, assim, sensacional. Assim, não tem explicação. E sobre o preconceito, assim, em casa todo mundo fala, deveria ter nascido menino. É isso mesmo. Comenta demais. Eu assisto todo o futebol que tem, eu gosto de assistir. A Eurocopa que tá tendo agora. Mas é claro que o São Paulo é a nossa paixão, né? Só que assim, em empresas, assim, em lugares assim, as pessoas sempre costumam falar, poxa, seu namorado deve gostar, né? Que você comenta de futebol, né? Porque acho que o homem gosta de conversar. E quando a mulher conversa é mais legal ainda, né? Sim. Mas assim, preconceito eu nunca sofri muito, assim. Só as pessoas só mais Você olha...
As pessoas Cara, você gostam falou uma coisa que é muito assim. fato. Todo cara que você conhece, quando você começa a falar sobre futebol, ele faz o Ele mesmo se comentário. Nossa, deve ser incrível. Mas vai namorar uma menina que curte futebol. Vai sentar na mesa e conversar com a menina que entende futebol. O meu noivo sofre um pouco porque ele é corintiano e ele sempre fala, pô... Aí ele manda aquela foto assim, podia ser a gente, que é a foto do estádio do verde, mas não é. Mas assim, a gente se respeita, conversa sempre que pode. Às vezes tem um arranca-rabo assim, mas é sempre tudo no respeito, né? Eu acho que isso é fundamental. Só queria fugir um pouquinho do assunto rapidinho pelo seguinte, fazer um link entre uma questão que a gente já conversou aqui e o testemunho da Miriam, né? Que a gente estava falando do jogo da paz, a ação do São Paulo. O que ela contou aqui que ela foi ofendida por estar vestida com a camisa da torcida do São Paulo, com vestes do próprio clube, demonstra que o que foi feito no Sansão não adianta de nada, né? Não tem A diretoria tem que... Você lembra que eu coloquei isso na rede Sim. social? Pro vagabundo, pro torcedor Sim. violento, pro marginal, é lei implacável. Então, Ele veio solidarizado. então assim, a Tem diretoria impunidade zerada. quer fazer alguma coisa, começa a atuar em conscientização. Isso. Seja o primeiro, tá? Esse é o caminho. Perfeito, Aurélio. A Lu, ela tem uma história bem legal em relação a essas vidas de amor ao São Paulo, inclusive pelo conhecimento do Opinião Tricolor, que é independente de fazer o programa de 43 anos aqui, foi um programa sensacional, e teve a promoção que premiava o torcedor com uma viagem para o Uruguai, São Paulo na Libertadores, e ganhou uma mulher. E aí todo mundo ficou, caramba, não é perigoso, né? Todo mundo super preocupado. E aí, conta, você foi? Foi. Ai, que legal. Aí, mas você vai com algum acompanhante? Não, vou sozinha e tal. Fui. E foi com o pessoal. E aí, como é que foi? É que você não tava no outro aqui, né, que eu cheguei a comentar. Então, mas pra galera que Pra não galera viu. que não viu. Uhum. É assim, gente. Eu fui mais cedo na sede, eu nunca tinha ido, né? Assim, eu já tinha ido outras vezes, mas ir pra conversar, assim, pra falar com o pessoal, eu nunca tinha ido. Aí eu fui lá, aí conversei com o Baby, né? Aí ele pôs o nome lá na lista, tudo certinho. Aí depois eu acabei indo pro jogo, no mesmo dia, e a gente viajou na segunda. Isso foi no domingo, a gente viajou na segunda. Foram 36 horas pra ir, 36 pra voltar. Então agora você imagina o cansaço, né? Mas foi tranquilo, assim. O pessoal ficou super preocupado. Falou, nossa, mas sério que ela vai? Nossa, não tô acreditando. O Danilo Zamboni super preocupado, ligava direto. E aí, a Luciana, tá bem? Não sei o que, tá gostando? E eu fiquei lá quietinha, né? Não conhecia. Aí conheci, foram 3 meninas, né? Eu e mais 3 meninas. Aí conheci a professora, a Carol e a Zulmira, que são também incríveis. E inclusive mandei um beijo pra elas, vou mandar outro, né? Esse relacionamento de estádio, óbvio que vocês são amigas, mas existe mais uma galera que leva isso pra fora do estádio, pra vida social? Tem gente que encara independente como uma família mesmo. Entendi. Mas tem gente que vai mesmo só pra ver os jogos. É muito de cada um. Mas eu acho que esse universo, você tá dentro desse universo do futebol, pelo menos pra mim, eu posso falar por mim, te abre um diferente horizonte. Eu acho que de repente quem não gosta, de repente a pessoa que gosta de, sei lá, rock, a pessoa que gosta de viajar, a pessoa que gosta de... Eu acho que é um universo diferente. E eu gosto, eu particularmente é uma coisa que me encanta. Porque é o nosso hobby. É o nosso hobby preferido. Inclusive dizer, né, porque nossa família não entende isso, e fala, mas você tá gastando dinheiro com aquele time e ele não merece, porque ele não te dá porque o jogador tá lá com o bolso Ele cheio, tá lá com o bolso cheio e você tá aqui indo não ganhando É a mesma nada. coisa, É isso mesmo. É a mesma coisa de você ir pra uma balada e gastar com aquilo porque você gosta, você é o seu gosta. hobby. É o Mas meu isso os hobby homens gostar, ouvem meu também, viu? hobby torcer. Todo mundo ouve Mas isso. assim, vocês Vocês se matam e os caras estão mas cheios da mulher grana. escuta Então. o dobro. O dobro. É. E Por a ser gente mulher- e a gente o triplo por ser da torcida. Por ser da torcida. É verdade. Então Por ser mulher e tá frequentando. em Muito casa bom, mesmo. muito bom. Mas não só na torcida, Legal. existem várias mulheres que também são bem frequentes como a gente. Só que não Sim. são da torcida, mas vão todos os Vão jogos. sempre. Aqui. Aí, ó. Gente, é ótimo lembrar disso. E eu não vou na arquibancada, gente. Eu vou na cativa, mas não. Né? Mas assim, Abraço, é gente. a mesma coisa. Gente. Eu Mas vou. você entende o que a gente tá falando. Opa, sim, entende. Abraço pro Bigo, que sempre tá junto, né? Inclusive ontem eu arranjei briga na cativa. Olha aí. Olha, aí ó. Ela já contou em off aqui. Eu vou Já aproveitar contei aqui off. agora uma oportunidade para fazer uma sugestão para São Paulo. Veja que o público feminino é muito grande, né? Então, tá na hora de investir mais em produtos femininos. Não tem mesmo, é um pleito já de muitas meninas vêm conversar comigo, a Tati Catarina, a própria Calmato, Sim. que fala, as meninas, pela reação já ficou bem claro que
está faltando produtos para as meninas. A gente linka Under Armour em rede social, pede Sim. para o próprio clube, marketing do clube, porque é um universo. No marketing até ontem. Milhões de torcedores. Até no jogo ontem. Tipo, eu paguei. É que o valor da cativa é o mesmo da arquibancada sem ser só torcedor e tal. Cara, paguei R$60 pra assistir o jogo ontem. É um jogo de quarta-feira, 9h45 da noite. Por favor, abaixar o Mano, segundo. abaixa o valor, reais. faz uma promoção mulher, sei lá, 10, mulher de graça, criança de graça, vai pra lotar o estádio. Michael Pauleira lá, de goleiro, eu vi os da zaga. Então, porque ultimamente a nossa zaga, inclusive, marca mais gols que o nosso ataque, né? Mas, enfim,
deixando claro aqui para os jogadores que isso é muito importante para nós e que independente de não ter, tá muito desfalcado o time, de não ter Ganso, de não ter Kelvin, Mena, a gente não tem tanta convicção de que vai jogar, mas que isso é muito importante, que eles dê a vida por esse título, por essa semifinal, esse primeiro jogo, que eles se eles puderem alavancar um resultado bom, que lá na frente pode se tornar até muito parte da nossa felicidade, né? E é isso. Que vocês deem a vida, porque aqui é São Paulo! Eles são vitória! Eu só tenho duas dicas. É sério. Cheguem cedo e preparem os desfibriladores. Porque esse jogo vai ser o jogo da vida. E cheguem cedo, gente. Tá nervosa, gente. Não, mas não precisa chegar muito cedo Não assim chegar pra não 3 horas da atrapalhar. tarde, mas cheguem cedo, porque vai estar lotado, vai estar complicado. E tentem chegar o mais cedo possível pros torcedores. Jogo pra todo mundo perder a voz, né? Com Que eles certeza. não joguem apenas por ele, sim joguem pela gente que tá Seremos o 12º jogador ali no Morumbi. na Isso. pauleira pra ganhar. Estádio Subindo em cima do lotado. alambradinho com o É, pessoal vamos falando. bronca, Presta vamos bem. bronca do Itagiba se eu subir lá do Itagiba. Desculpa, eu não vou subir mais, tá? Gente, Vamos não vai ter bronca desculpa. dele. Não vai ter desculpa. Tem A que minha ganhar, mensagem tem pra que ganhar. todos é É isso. exatamente como ela falou, a gente ser o 12º jogador. Eu acho que o Calera ele não jogou contra o Trujillo, se eu não me engano. Não jogou? Não, na Libertadores. Teve um jogo que ele ficou suspenso, ele não jogou. Tá. Foi contra o Toluca. Que o primeiro Centurião jogo. entrou, fez Isso. o gol, que foi, né, que ele não Que o tava. Centurião fez 2. Exatamente. Tá todo Então, mundo assim, jogando pelo eu outro. acho Inclusive, que foi o jogo- São Paulo ele tá nos surpreendendo. Eu acho que no começo do ano eu li alguma coisa no Twitter, não sei quem foi que colocou, que no começo do ano a gente não imaginava que agora, na virada do mês, entrando em julho, a gente estaria numa semifinal de Libertadores. Não só Sim. agora, né? Não, Temos só comentaristas, temos então, rivais. enfim. Nem o São então eu Paulo acredito acreditava, que Nem os mais do que nunca a torcedores. gente tem que O próprio acreditar. planejamento do Marco mostrou isso. A gente tem que acreditar, a gente tem que apoiar. Os 65 mil pessoas que vai estar no estádio tem que gritar muito, tem que pressionar o adversário em casa. A gente que vai estar torcendo na televisão, a gente vai mandar toda a energia Morumbi vai virar positiva. um inferno. Então a minha mensagem para o torcedor é não deixe de acreditar e vamos apoiar o time, independente se a gente vai estar com o Ganso ou não, né? É o Mena ou não, o Hudson ou não. Acho que a gente tem que botar fé. É deles que a gente vai apoiar, a gente tem que botar fé, não é hora de criticar agora. Acho que agora é a hora de entrega deles e da nossa entrega também. Um Sensacional. recado rápido para a torcida é assim, o São Paulo fez a parte dele, né? Manteve o Michael. Então assim, quem puder, colabora com o clube também. Vamos comprar a camiseta do oficial do São Paulo, comprar a camisa do Michael. Tá esgotada do Maicon, tá? Né? Esgotou. Saiu uma nova agora falando em Maicon, mas Então, Não esgotou, mas a mais vendida é a deles. Sim, mas vamos fazer a nossa parte, então vamos contribuir com o clube também. E tem a camisa lá também na SP Mania lá do Nossa, Tatuapé lá. compra a camisa logo. Olha a mesa linda SP aqui, Mania tudo do loja. Tatuapé. SP Mania do Tatuapé. Verdade. Isso é de Sensacional. loja lá. É isso, gente. Ana, As outras coração já... Gente, São Paulo vai jogar final de semana. Fora. Pode tudo. Esquece o final de semana, sabe? Por mais que seja valioso, por mais que os 3 pontos de agora eles seriam tanto quanto no final, mas a vibe de emoção, olha o que está acontecendo na questão das contusões, vamos poupar mesmo, é fora de casa, pode vir um resultado adverso, mas o nosso semestre, a chance de atravessar o mundo novamente está em questão. Então, vamos dar uma segurada agora, porque é o momento total da Libertadores. Tivemos aí o nosso planejamento que foi falho em alguns momentos, mas também não temos um elenco tão recheado de tantas opções e a obsessão do São Paulino está em jogo. Então, Ponte Preta, independente do que acontecer, segunda-feira já todo mundo pilhado, terça, quarta, para 65 mil votos fazer acontecer. Já não É isso aí. começar a dormir desde agora. Isso. Nossa senhora. Já acorda no meio da Acordar de madrugada, madrugada. caramba, hoje é que dia ainda, droga. É isso aí. E a senha da semana lá do Chave lá, quem quiser um desconto na tatuagem com ele, o Chaves Tatu é God of Zaga. God of Zaga. God of Zaga. Boa, Chaves Tatu no Twitter. Chaves Tatu. Meninas, querem mandar um beijo pra alguém? Eu quero. Nossa, tanta gente que pediu Quero beijo mandar pra mim. beijo. Mas, ó, não vai fazer a lista Fazer de a mercado lista. assim, meu. Eu quero mandar um beijo pra minha família, quero mandar um beijo pro meu noivo. Ah, não vale mandar beijo pra Gambá aqui no programa, gente. Desculpa. Ele tadinho. merece, ele vai comigo, ele me apoia.
Quero mandar um beijo pra ele, mandar um beijo pros grupos do WhatsApp, pras Tricolindas, hashtag 3 cores e uma só paixão. Enfim, pra vocês, obrigada pela oportunidade de conhecer vocês. Sempre acompanho o Carlos, agora vou acompanhar mais vocês dois e é isso. Certo. Obrigada de coração. Mandar um beijo pra tia Lena, né, que pediu. Vai. Tia Lena, pra quem não sabe, é a mãe É da a minha Miriam. mãe que ama a Luciana e a Joyce. Mais que eu, eu tenho. Um beijo pra tia Lena. Às vezes eu até fico chateada, porque a Lu semana passada falou, Mi, vamos pro jogo. Não vou. Peraí, mãe, deixa pro jogo, toma, vai lá. Mãe, a Lu vai, toma, Ah, vai então lá. pode ir, a Lu Pode vai, ir, a Lu pode vai. ir. Beleza. Mandar um beijo pro pessoal do grupo também, pro Bronx, todos. Não vou citar nomes pra não esquecer ninguém. Bronx. São Paulo Bronx tá arrasando o grupo. Muito bom. E pra toda a nação, pra todo mundo que tá assistindo. Bom, eu quero mandar um beijo pra quem tá assistindo, toda a nação, e muita confiança aí pra essa semana aí que vai entrar. E pra vocês, que eu quero agradecer, eu demorei muito, inclusive, pra vir aqui, né? Mas foi maravilhoso essa oportunidade que eu tive aqui. Muito obrigada pelo convite. E um beijo pra facção, né, gente? Ai, Não podemos esquecer da nossa facção. facção. Vocês. Beijo, facção. Beijo vocês. O que é facção? É o É o nome do nosso nosso grupo. grupo. Depende. É que assim, depende do tempo, ele sempre muda de nome. Mas Mas o a nome nome oficial oficial é é facção. Um Eu sei beijo que o pra Zé de facção. Abreu tava vivo ainda. Então, Um pouquinho de medo. Aurelião, Alguma Isso consideração? aí, um abraço aí pra Mari que tá assistindo, prometeu, pra Tati, companheira de sempre, o grupo Juntos Somos Mais Fortes, pro Bronx não tem como não Não deixar, tem como deixar. pro André Hernan, parceiraço, gente, o cara é bom. irmão, bom. cara bom, né? Pro Beijo, André, André, no Twitter, gosto. o André que sempre acompanha a gente, sempre comenta. E é isso, né? Vamos pra cima, agora contagem regressiva pra quarta-feira, vamos ter fé, foco, que tudo dá certo. Queria agradecer demais a presença de vocês aí. A gente já dizia antes, abrilhantaram o Opinião com Sentimento, com um lado diferente de ver futebol, mas é o mesmo sangue que corre na veia, o sangue vermelho, preto e branco, razão aí, complemento de nossas vidas. E dizer que seremos um só, homens, mulheres, crianças, idosos, para fazer o São Paulo cada vez mais forte, e esse é o caminho do Opinião Tricolor também. Ajudar aí com personalidades são paulinas que vêm aqui, ex-ídolos do clube, torcedores famosos e anônimos, que todos somos um só na defesa do que tanto amamos, que é o São Paulo. Boa noite, nação, até semana que vem, Ana. Bora. Queria agradecer as meninas, é sempre muito bom ter esse que o Carlos falou, o outro lado, né, a outra visão nossa, que sempre acaba sendo mais emocional do que racional. Não, a gente é mais emocional do que os meninos. Queria mandar um beijo especial pra Nanda Gabriele, que ela apareceu aqui, queria divulgar o Twitter dela, que é o @NandaGabriele com 2 L's. Beijos, pô. Beijos pra ela, beijos pra todo mundo. E só pra acabar, só porque eu quero acabar polêmica. Quem sabe, Sérgio, eu vou falar se já corta, tá? Quem sabe São Paulo voltará a ter outra ave ainda na Libertadores. Falou, boa noite! É.